Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo 4, tendo participantes a Gabriela, a Maria, a Keren e a Estela. E hoje nós vamos falar sobre o Amartya Sen e a sua teoria de desenvolvimento como liberdade, publicada em 1999. E para dar início à apresentação, nós vamos passar um vídeo dele e falando um pouco sobre toda a sua teoria. Well, why do I take an interest in issues of poverty? Well, I would say mainly because everyone should be interested in the issue of poverty. It is the question of making sure that the benefits of globalization, which are enormous, can be equitably shared. Really should want to do is to change the nature of globalization and its reach and cover. That's what we are trying to look at. We all have this interest in wanting to change the world in the direction that we would like it to change. There is one thing to go on theorizing about it, which I have to say I do a certain amount, since as an economist I have to write about it, and indeed as a public thinker, whatever that might mean, one has to express one's views. But I think thinking can be very easily combined with actual actions. When I was in high school, I was very involved in starting and running night school in the neighboring areas, which had very backward population, mostly illiterate. We were running them, and we ran them quite successfully on a very tiny amount of budgeting by volunteers from my high school. So I was very happy when the Nobel in economics came my way, and I was able to start 2 trusts with the money that I managed to get, one in India and one in Bangladesh, concerned with basic education, basic healthcare, and gender inequality. But the main thing we do is to see how the delivery of public education could be more equitable, more efficient, and reach the people. The other thing I love is teaching, and there's in a sense a kind of connection between teaching and practicing and thinking and being thrilled about being a human being capable of reasoning. That's a great gift that we have. I don't happen to be religious. I don't believe that the gift came from anywhere. But if we emerge having that gift in reasoning, we have every reason to use the best gift that we have to the best use that we can put to it. Dando início, então, sobre a origem do autor. Ele havia sido recém-vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1998. Sen nasceu no dia 3 de novembro de 1933. Ele é indiano, filho de uma família hindu, dita como de boa reputação. Seu pai era professor universitário e presidente da Organização de Administração Pública da região. A sua vida acadêmica começou na Escola de São Gregório, em Dhaka. No entanto, em 1947, os seus pais se mudaram para Bengala Ocidental, onde Sen fez o seu ensino superior na Universidade de Visva Bharati e na Presidency College, onde se formou em economia. Após isso, ele se mudou para Londres, onde se matriculou no Trinity College, em Cambridge, para prosseguir com a sua vocação na economia. Aos 23 anos, ele iniciou o doutorado em Cambridge, terminando em 1959, com 26 anos e defendendo um trabalho inédito sobre a escolha de técnicas. Ele foi orientado, segundo o texto, pelo brilhante, mas vigorosamente intolerante Joa Hobson, o economista herdeiro da tradição keynesiana. Mas além de economia, Sen estudou durante 4 anos com foco na teoria da escolha social pela lógica matemática, na filosofia moral e no estudo da desigualdade e privação. Sen foi professor na Universidade de Oxford. Em 2011, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra e, além disso, foi membro, coordenador e presidente da Associação de Estudos do Desenvolvimento, Sociedade Econométrica e da Associação Indiana de Economia, reitor da Universidade de Cambridge e também foi um dos fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, que é uma universidade da ONU.
Atualmente, ele é diretor honorário do Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano e Econômico da Universidade de Pequim e membro da diretoria do Conselho do Primeiro-Ministro da Índia. Além disso, é professor de economia na Universidade de Harvard. Sen hoje tem 89 anos e tem a sua trajetória marcada por diversas obras, dentre elas Escolhas de Técnicas, tese de doutoramento em 1960, Sobre a Desigualdade Econômica em 1976, Pobreza e Fomes, um ensaio sobre direito e privação em 1982, Desigualdade Reexaminada em 1982 também, Escolha, Bem-Estar e Medição em 1983, Sobre Ética e Economia, 1987, A Qualidade de Vida, com Marta Nussbaum, em 1993, Desenvolvimento como Liberdade, em 1999, Liberdade, Racionalidade e Escolha Social, em 2000, A Ideia da Justiça, de 2010, Paz e Sociedade Democrática, em 2011. Sen propôs o Índice de Desenvolvimento Humano, junto com Manboo Haq, e ele vem sendo usado até hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em seu relatório anual, e se tornou uma das principais medidas comparativas de desenvolvimento utilizadas por inúmeras organizações em todo o mundo. Vale salientar que o Sen foi testemunha da escassez de alimentos que atingiu Bengala em 1943, que provocou a morte de quase 3 milhões de pessoas. Por isso, se interessou em fazer reformas sociais para melhorar a condição de países subdesenvolvidos, com as suas políticas para acabar com a escassez de alimentos. Além disso, ele também se esforçou muito para avançar o raciocínio construtivo e das formas de melhorar a condição dos pobres, enquanto trabalhou para o bem-estar das comunidades. O trabalho de Sen aborda muitos problemas sociais, como pobreza, fome, subdesenvolvimento humano, a desigualdade de gênero e o liberalismo político, e vem trazendo reformas bem-sucedidas. Adam Smith foi uma das motivações para Sen na área da teoria da escolha social, assim como a teoria da justiça de John Rawls para o seu trabalho sobre justiça social baseada nas liberdades e nas capacidades individuais. You see, the Human Development Index is a very crude index. The really interesting thing about human development is the detailed information it gives about human lives. So the balance was to go for a mixture of life expectancy at birth, basic education and schooling, and an index of income, because that helps to get many things like shelter, clothing, and so on. So it's a kind of a index which simplifies the story to draw attention to the fact that even in the simple indicators, the ranking of countries change radically if you go from gross national product per head, the standard measure of development, to the Human Development Index. And our hope was always that once people get interested in the Human Development Index, they will read the rest of the report with the 200 tables. That's the strategy. Vou começar falando agora um pouquinho sobre o contexto histórico, O autor, ele presenciou de perto todas as adversidades que a Índia passou no século XX, e isso acabou refletindo muito na sua obra e em suas teorias que buscam o desenvolvimento social e econômico com menos desigualdade. Ele passou sua juventude ali na Índia em meados de 1940, 1950. E nessa época a Índia ela passava por uma forte radicalização do colonialismo britânico, e que nessa época se agravou bastante, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Nessa época também, quem governava a Inglaterra era o Winston Churchill, que era o ex-primeiro-ministro, e ele adotava, nessa época, pela Segunda Guerra, ele acabou adotando políticas de distribuição de alimentos que favoreciam os soldados em campo de guerra em detrimento da população indiana. O governo dele, do Churchill, fazia massivas exportações de alimentos da Índia para a Inglaterra. Na época, a Índia era a maior exportadora de grãos, para a Inglaterra, e cerca de 80 mil toneladas de grãos saíam da colônia só para alimentar as tropas britânicas. Em decorrência dessa política de
tirar o alimento da Índia, a maior parte, para alimentar os soldados britânicos, ocorreu a crise de fome de Bengala em 1943, que até os dias de hoje foi considerada um dos maiores períodos de fome em massa da história. Estima-se que entre 3 a 4,5 milhões de pessoas morreram de fome e de desnutrição nessa época, nesse período. E além disso, né, ainda em 1947, nessa época mais ou menos, a Índia consegue a sua independência da Inglaterra, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, pelo fato da Inglaterra também ter ficado enfraquecida, né, com a guerra. E diante, né, de todo esse cenário, a Índia, o seu país de origem, foi um objeto de estudo do autor e o que ajudou a estruturar suas teorias e suas obras a partir dessas vivências. O autor ele vai sempre buscar soluções defendendo o campo da economia como uma ferramenta de promoção do bem-estar social. E em 1990 ele ajudou a desenvolver o IDH, ele acabou sendo conhecido, né, como o pai do IDH, que foi um novo modo de medição de desenvolvimento econômico e social. E a busca do autor sempre vai ser o desenvolvimento e pela diminuição da desigualdade. Partindo então para a composição da teoria, o Amartya Sen tem a ideia de pensar a liberdade de uma forma mais ampla que é feita usualmente. A gente tende a enxergar a economia através de dados como o crescimento do PIB, a redução ou aumento da inflação, a diminuição ou aumento do desemprego, e o Amartya pensa que para a gente compreender o desenvolvimento, a gente precisa enxergar além desses dados. A gente precisa pensar em outros fatores que vão afetar o bem-estar das pessoas, como saúde, moradia, educação e segurança. Então, pensar no desenvolvimento deve levar em consideração outros aspectos, além dos dados que a gente costuma pensar. Então, a noção de desenvolvimento está atrelada a uma noção de liberdade. Quanto mais desenvolvimento ocorrer em uma sociedade, maior será a liberdade das pessoas que vivem nessa sociedade. Então, o Amartya ele apresenta uma proposta da gente enxergar o desenvolvimento como um processo que as pessoas vão se tornando cada vez mais livres de determinadas amarras sociais, como, por exemplo, a pobreza, a má habitação, a falta de atendimento em saúde, o analfabetismo, entre muitos outros. Então, para a gente conseguir, de fato, compreender o quanto uma sociedade está desenvolvida, é preciso enxergar o quanto de liberdade as pessoas estão usufruindo, e da mesma forma, quando se for pensar em políticas públicas, para promover o desenvolvimento, é preciso pensar em ações que vão estar promovendo um maior grau de liberdade para a população. Então, para ele, o desenvolvimento do crescimento amplia as capacidades humanas e elas são cruciais para que as pessoas tenham condições para fazer suas escolhas e alcançar a vida que realmente desejam. Um dos pontos de partida da análise seniana é a investigação do porquê as pessoas morrem de fome. Segundo o autor, as pessoas passam fome quando não conseguem obter o alimento, mas que isso não significa um declínio da disponibilidade de alimentos. Então, segundo ele, algumas das piores formas ocorreram sem declínio significativo da disponibilidade de alimento por pessoa. Ele chama isso de falha no intitulamento, que ele define como pacotes de mercadorias sobre as quais uma pessoa pode ter controle e é capaz de escolher consumir. O intitulamento para um indivíduo ou família, segundo Sen, depende de dotação, possibilidade de produção e condição de troca, podendo ser definido por dotação, a propriedade de recursos produtivos e de riqueza que a família possui e que tem preço no mercado, geralmente a mão de obra e a posse de terra. Possibilidade de produção, tecnologia, o conhecimento disponível e a capacidade das pessoas para organizarem seus conhecimentos e desfrutarem deles. E a condição de troca, o potencial para vender e comprar bens e a determinação dos preços relativos de diferentes produtos.
O Amartya Sen acrescenta também que esses ativos ou recursos também dependem da proteção de governos e organizações. Assim, ao invés de focar no declínio da disponibilidade de alimentos, Sen se centra na capacidade dos indivíduos para disporem os alimentos através dos meios legais que a sociedade oferta, incluindo a possibilidade de produção, a oportunidade comercial e os direitos em relação ao Estado. A partir da evolução do pensamento do Amartya Sen, ele diz que pobreza não é ter pouca renda, mas ter a privação de capacidades. Imagine que você é uma pessoa muito rica que decidiu viver em Serra Leoa, na África. O seu dinheiro não poderá comprar uma boa educação ou saúde, pois lá não há. Assim como seu dinheiro não poderá comprar liberdade política na China, não poderá comprar liberdade sexual no Sudão, não poderá comprar liberdade religiosa no Paquistão. Basicamente, ele diz que a capacidade do que você quer ser vai muito além do dinheiro, e essa é uma das suas principais teses. Ele fala ainda como a democracia e a liberdade de expressão e participação têm um papel protetor de barrar, por exemplo, fomes coletivas, mencionando que não é a falta de alimentos, mas a má distribuição de alimentos e renda que combina em grandes fomes, que podem assolar em até 5% da população. Ele ressalta que as liberdades se retroalimentam, e isso é um dos pontos muito importantes citados no seu livro. Ele fala ainda como a democracia e a liberdade de expressão e participação têm um papel protetor de barrar, por exemplo, fomes coletivas, mencionando que não é a falta de alimentos, mas a má distribuição de alimentos e renda que combinam em grandes fomes e podem assolar em até 5% da população. Ele ressalta que as liberdades se retroalimentam, e isso é um dos pontos mais importantes citados no seu livro. Com mais educação, as pessoas conseguem aproveitar melhor as oportunidades sociais que surgem. Aproveitando as oportunidades sociais que surgem, elas ganham ainda mais dinheiro. E com esse dinheiro extra, elas conseguem reinvestir em saúde e educação, assim se desenvolvendo de fato, e não só através do PIB, quebrando um ciclo vicioso em que muitos hoje estão aprisionados. O Amartya ainda diz que para o desenvolvimento de uma nação, o Estado deve praticar atos de previdência, como benefícios aos desempregados, aos aposentados, assim tendo medidas paliativas. Oi gente, boa noite, meu nome é Keren. Eu fiquei com a parte final do trabalho, eu vou falar exatamente como que a gente consegue identificar essa teoria do Sen em políticas públicas ou dentro do campo de gestão pública, quais as políticas públicas que foram criadas de acordo com essa teoria, né? A primeira coisa que eu acho que é legal a gente observar, que a teoria do Sen nada mais é do que uma crítica a países autoritários, né? Que tem regimes ditatoriais, e aí que surge o primeiro direito que ele acredita que deve ser assegurado, que é o direito da liberdade. E aí, dentro dessa direito da liberdade, o que é esse direito da liberdade? Assim, foi um pouco difícil encontrar políticas específicas que falem que se desenvolveu de acordo com a teoria do Sen. Mas quando a gente começa a estudar e refletir o que seriam essas políticas públicas, o que me vem na ideia é o portal, na mente é o portal Transparência, por exemplo, que dá ao cidadão ferramentas para que, enfim, ele possa ver o que está acontecendo com a máquina pública. O SISU também, que abriu um espaço assim para uma gama de pessoas que não tinham condições ou não conseguiam, não teriam a facilidade que outras pessoas têm de ingressar numa universidade pública, assim como para a Uni. Enfim, a gente pode pensar também aqui, eu não sei, assim, eu tô colocando isso referente às minhas reflexões mesmo, assim, da teoria. Então a gente pode colocar também até como que ele formula, né, essa teoria de políticas públicas. O que seria? O Sen, ele fala de promover políticas públicas onde as pessoas tenham a liberdade ali de usufruir, né, o bem público ou
ou qualquer outro espaço público, porque a riqueza para ele não se materializa somente na renda. A renda é um dos fatores, mas você ter saúde, você conseguir escolher o que você vai comer, você conseguir entrar numa escola, ter uma educação de qualidade, todas essas coisas, para ele isso é a teoria do desenvolvimento como liberdade. As pessoas terem a liberdade de terem as suas escolhas, fazerem as suas escolhas. E aí, uma outra, assim, que a gente pode refletir de como é feito, porque, assim, já para a crítica, né, o grande problema da teoria do 100 é que ele, ao mesmo tempo que ele fala de forma plural, de grupos, de observar, enfim, ele também fala do indivíduo, sobre as suas escolhas, sua subjetividade. Então, tipo assim, o SUS tá ali, mas é muito subjetivo, tipo, a escolha de uma vacina, entende? Que a escolha da vacina é individual, é da pessoa, apesar de ser assim, deveria ser obrigatório, enfim. E de certa forma, porque você tomando a vacina, você tá zelando pela sociedade que você vive, não só por você, mas uma política pública também coletiva, né, se a gente pensar assim. E então, qual o problema, assim, disso tudo? O problema é que, tipo, ele fala sobre implementar políticas públicas para que as pessoas tenham liberdade de acordo com aquela necessidade que a pessoa tem ali, seja o alimento que vai ingressar pelo Fome Zero, enfim, vários outros programas que a gente pode falar aqui que dá liberdade ou dá oportunidade, se a gente pode dizer assim, das pessoas suprirem ali a necessidade delas naquele momento. E por outro lado, tem essa questão que é muito individual. Então, tipo assim, ele chama até nós, assim, enquanto indivíduos, de agência. Tipo, essa é a agência que vai promover, que vai fazer, enfim, pelo que eu entendi, tá, gente? E buscando aqui em materiais didáticos, assim, que a gente encontrou, foi o que nos trouxe, assim, essa questão. E pensar assim, tipo, o 100, ele foi responsável por desenvolver a teoria do desenvolvimento, o IDH, para medir, né? Ele começou a pensar ali e medir como que poderia ser feito para além do PIB, que mede a renda per capita. Ele queria medir realmente como as pessoas estavam vivendo. Bom, esse país mostra que tem uma riqueza, entende? Mas como que está sendo, de fato, a qualidade de vida dessas pessoas? Essas pessoas, elas têm o que elas precisam, elas têm o que elas querem, o que elas almejam, de fato. Então, assim, quando a gente pensar em política, eu, pelo menos, comecei a entender assim, na minha mente, que quando a gente pensar em política desenvolvimentista, de acordo com a teoria de 100, a primeira coisa a gente vai pensar na liberdade e a gente vai pensar na mensuração do índice de desenvolvimento humano, que vai medir se a pessoa está conseguindo, se a pessoa está conseguindo ir para a escola, essas crianças, enfim, a quantidade de pessoas que consegue realmente concluir o ensino médio, concluir uma faculdade, se as pessoas estão se alimentando, enfim, são várias esferas que a gente pode pensar que, de acordo com esses dados, a gente pode mensurar e pensar também em políticas públicas, né? Porque os dados são para isso. E pensar assim, olha, por exemplo, as mulheres são as que mais sofrem. Tem mulher morrendo demais referente tipo,
por causa do seu ex-companheiro, ou por causa do seu companheiro, ou tá sofrendo muita violência. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mecanismo que dê liberdade para essa mulher ser denunciada. E depois disso, a gente vai acompanhar essa mulher, a gente vai dar apoio psicológico, enfim, entender essas questões e entender os acessos também. Eu acho que ele fala muito sobre o Estado provedor de acessos também. E só para finalizar, assim, eu falei que eu tive um pouco de dificuldade de encontrar, né, políticas públicas ou programas que, enfim, se desenvolveram a partir da teoria do 100, e eu achei 2 políticas públicas que é exatamente desenvolvida para o meio ambiente, que é o programa Bolsa Floresta, que ele tem como intuito proteger no Amazonas. Foi desenvolvido essa política em 2007 pela Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. É uma bolsa que se iniciou em 2007, esse programa, tá? Ele oferece, dentro desse programa, o que ele oferece? A participação em oficinas de capacitação em mudanças climáticas e serviços ambientais, a não abertura de novas áreas de roçado em áreas de florestas primárias e o ingresso ou permanência dos filhos na escola. Aí as pessoas recebem uma bolsa para isso. E também uma outra lei ambiental, que é o projeto de pagamentos dos serviços ambientais ligado à proteção de recursos hídricos. Na verdade, o que acontece? Esse programa aqui nada mais é do que um incentivo para os proprietários guardar, preservar essa água. A gente bem sabe que no meio rural, se você não souber lidar com o solo, enfim, não tiver uma ética na hora de você cuidar daquele solo, você vai infectar aquele solo e automaticamente infectar a água. E aí a água é um produto que pode ser escasso, assim, o brasileiro não tem muito essa dimensão porque a gente é muito rico em água, mas é um produto escasso, então muitos países sofrem, muitos lugares, regiões, até dentro do nosso país mesmo, por muitos anos alguns lugares sofreu com a seca. É isso, sim, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, foi num formato diferente. E eu espero que a gente tenha um debate bem gostoso, como em todas as aulas. Obrigada e boa noite.